Mas... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Hoje vamos falar da advocacia criminal em tempos de pandemia? Para isso, eu conto com um convidado ilustre, meu colega, o doutor Khaled Lage. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite. Advogado criminalista, especialista em direito penal, professor de direito penal, ele é o cara. E aceitou vir aqui bater um papinho com a gente sobre as novidades, atualidades, não é isso, doutor? É isso mesmo. Bora. Pronto. Me conta uma coisa. Como está essa crise epidêmica, né, do coronavírus, do Covid-19, recomenda o isolamento social, mas e aí, dentro das penitenciárias, como é que está lá dentro essa situação de contágio? Vamos lá, logo quando começou o Covid-19, no dia 16 de março, eu lembro até hoje, eu estava na audiência da Polícia Federal e ninguém sabia o que fazer. Um juiz com a máscara, mas não sabia se podia chegar perto, um réu de um lado, do outro, ficou uma confusão total. Esses foram 2 dias antes de fechar o fórum. E eu estive, no dia seguinte eu viajei para Alfenas, o presídio até fez um vídeo sobre isso, e a cidade fechada, você não conseguia entrar, eu tinha que falar com o preso, os fóruns foram fechados imediatamente, ninguém sabia de mais nada. Foi um caos. Então, foram 3, 4 dias, todo mundo sem saber o que fazer. Eu entrava no presídio, parecia um alienígena entrar no presídio. Todo mundo com medo, é verdade, todo mundo com medo da gente. E depois, nessa primeira semana de Covid, para os advogados criminalistas foi excelente, porque nós soltamos de penca de preso. Pegaram o Covid, crime sem violência, veio aquela recomendação, né, do Conjur, soltando muita gente. Aí, o que aconteceu? Minas só soltar preso sem aberto. Foi a que começou. Aí começou a pressão em São Paulo. O governo de São Paulo, não sei que cargas da que fizeram, botaram uma nota pela SAP dizendo que eles estavam preparados para tratar do preso. Aí eu te pergunto, eu até perguntei para o secretário lá do Corpo, falei, mas peraí, se aqui fora nós não estamos tendo como ser cuidado, como é que vão cuidar aí dentro do posto? Foi uma confusão, tanto que na hora que cancelaram a saidinha, já teve aquela confusão em Tremembé, botaram fogo em tudo, quebraram tudo. Não sei se a doutora viu. Sim. Foi horrível ali, foi péssimo. E aí, ninguém sabia o que fazer mais. Hoje, inclusive, tem uma moça que é dos direitos do preso me ligando, querendo saber como é que vai ficar a saidinha, que eles são obrigados a ter a saidinha. Eu falei para ela, olha, vamos falar como governo? Não vou falar como advogado. Como advogado, eu sei que eles têm que sair, é direito do preso. Vamos falar como governo. Você sabe que a maioria, a democracia é isso, né? É a ditadura da maioria contra a minoria. A democracia é o menos pior dos poderes, vamos dizer assim. Então, como é que você vai soltar um preso? Como é que vai soltar um preso ou liberar uma visita de um familiar para ele levar o Covid lá dentro? Então, para garantir a saúde do preso, eles alegaram isso e cortaram as visitas. E é um negócio muito interessante que eu estava falando hoje, eu estava aqui no presídio, não sei se vocês sabem, eu estou aqui no Mato Grosso, na divisa com Mato Grosso. Estou aqui em Andradina, eu estava no presídio lá em Nova Independência, e aconteceu um negócio interessante, nós estávamos conversando, que eu sempre converso com a gente, sempre, para saber, se você quer saber o que está acontecendo, conversa com o funcionário, não conversa com o patrão, não. Aí estava conversando com a gente, e nós chegamos a uma conclusão, os próprios presos não querem a visita. Isso que as famílias não saber, os presos não querem. Sabe por quê? Eu estou preso, estou pagando por um crime que eu fiz. Eu vou querer expor minha família a risco de morte? Ou eu vou querer que a minha família traga, ou a família do meu amigo que está preso, do meu colega de cela, traga o Covid para dentro do presídio? Sim. Para eu morrer aqui dentro? É esse o problema. Doutor, eu vi um vídeo seu de um julgado recente de um desembargador que negou a soltura de um... Não era seu o caso, né? Mas o doutor mencionou que ele até falou que as únicas pessoas que não estavam sujeitas à contaminação eram os astronautas.
Eu achei totalmente desnecessária aquela argumentação. Fala um pouquinho desse caso para o pessoal que está assistindo. Tem mais Deixa eu só passar o link para o pessoal aqui, que está todo mundo me cobrando aqui. Sim, eu tentei até compartilhar no seu Face, mas eu não tive autorização. Aí, como é que eu autorizo você? Não, você tem que... você vai ter que me adicionar lá, porque eu quis ser sua amiga, você não quis ser meu amigo. Ah, você é minha amiga ainda? Você acredita? É porque você é muito famoso. Sério? Eu estou pensando em ver com amigos. Deixa eu te achar aqui, você não é minha amiga mesmo, agora já está adicionada. Então, eu vou colocar no seu, tá? Tá bom, pode colocar que o pessoal está me contando, tem mais de 50. Eu vou colocar no Facebook, no dele, tá? Ó, tô colocando agora. Tô falando que é muito famoso, gente. Tá todo mundo me cobrando aqui, o pessoal do direito penal, dos criminalistas, tá todo mundo cobrando. Tô colocando agora. Conta pra gente o caso, enquanto eu vou colocando. Esse desembargador era da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça. Ele alegou, porque logo quando começou o Covid-19, os advogados se reuniram, nós temos um grupo chamado Criminalistas, muito interessante, a Kelly Pimentel, ela administra, a doutora Alessandra Girardi, excelente. E aí, aconteceu um negócio muito interessante. Como a live é sobre advocacia, na época do Covid, na época da pandemia, aconteceu uma coisa que eu não vi há 30 anos. A cooperação entre os colegas. Porque você sabe, né? Meu pior inimigo é o colega advogado. Você sabe que o advogado não falar mal do outro não tem, né? Igual. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. E eu nunca soube por que isso. Porque não precisa. O mercado está aí para todos. E aí o que aconteceu? Neste grupo de criminalistas, um começou a passar pressão para o outro. Olha, gente, descobri. Eu já te mandei o link. Descobri. Doutora, eu descobri isso. Aí colocou no site, no nosso grupo de WhatsApp. E aí começamos a fazer pressões pedindo a soltura dos presos. Esse desembargador, acho que é o doutor Lauro, da 7ª Câmara, ele colocou um comentário tão ridículo. Ele falou: todo mundo está sujeito a pegar a Covid, menos os 2 astronautas que estão lá no espaço, na estação não sei o quê, e 2 que estão indo para lá. Meu, pelo amor de Deus, isso é desnecessário. Foi de um desembargador, que eu não quero nem citar o nome dele, na 3ª Câmara de Direito Criminal. O advogado entrou com um habeas corpus alegando excesso de prazo. Fazia quase um ano que o réu estava preso e não tinha audiência, não tinha marcado audiência. Aí ele falou: para mim não existe excesso de prazo. Aí todo mundo olharam para ele, como assim? Falou: se o cidadão comum leva um ano para ser atendido no médico, por que eu estou preocupado com o preço? Então, doutor, eu assisti vários vídeos seus no YouTube, eu adorei, e algo que o doutor fala que é muito verdade. Eu não defendo, o doutor fala assim, eu não defendo o bandido, eu defendo o ser humano. Sim, eu fiz um vídeo há 2 anos atrás, no dia do advogado criminalista. Eu falei: para que serve o advogado criminalista? Porque nós somos mal vistos, nós estamos vistos como bandido. Você entra no presídio, todo mundo era torto para você. Olha lá. E eu cheguei, na época que eu comecei a advogar, eu cheguei a ser ameaçado pela polícia, de morte. O policial falou: agora, eu encontrei uma vez de madrugada, isso há 30 anos atrás, eu namorando, na minha época não tinha um motel tão simples assim, então eu tinha na beira do riozinho atrás de casa, eu estou lá dentro do carro, namorando, tipo um drive, e parou a viatura, 3 horas da manhã, o PM olhou: doutor, eu falei: boa noite. Ele falou: já pensou se eu quisesse agora? Eu falei: quisesse o quê? Eu falei: doutor, o senhor pisou na bola, o senhor tirou fulano da cadeia. Eu falei: eu não posso fazer nada. Se você for incompetente, eu ia falar incompetente, mas eu me matava ali na hora. Eu falei: sinto muito, não posso fazer nada. Porque o que aconteceu? Eles efetuaram o flagrante, o rapaz realmente era traficante, tinha vários produtos roubados na casa dele, que ele trocava por droga. E só que, olha que interessante, eles quiseram, sabe quando você quer valorizar o trabalho? Ele colocou no objeto apreendido um videocassete. E ele colocou o depoimento dele, inclusive o videocassete é apreendido. E não sei se vocês sabem, para quem não sabe, há 30 anos atrás, o videocassete era material de luxo. Existiam propagandistas, tinha o G21, não sei mais o quê. E olha que interessante, eu tinha comprado meu videocassete nas Casas Bahia em 25 pagamentos. E esse cliente também comprou nas Casas Bahia.
A única coisa que o camarada tinha nota, doutora, era daquele bendito videocassete. Aí o que o bom advogado faz? Peguei o carnezão e levei para o fórum. Absolvi o cara na hora. Absolvi. E o PM ia ser processado por falso testemunho. O que eu tenho culpa? Eu não posso fazer nada se ele foi relapso. Não tenho culpa. Agora, o que eu falei no meu vídeo é o seguinte: o advogado criminalista não defende o crime. Não é que eu não defendo o bandido, eu não defendo o crime. Eu defendo direitos. Sim. Eu cheguei a comentar, fazendo uma advertência para colegas que se dizem criminalistas, que hoje ficou bonito você falar criminalista, né? Mas você não sabe nem o termo, o que é isso? O verdadeiro criminalista, ele não recusa causa nenhuma. Tem colegas que falam, não, estupro eu não pego. Meu amigo, se você já está falando que não pega estupro, você já está julgando, então você não é advogado, você é juiz. Então o advogado não pode julgar a causa. Ontem veio um cliente do meu escritório, doutor, eu tenho uma mania besta, eu passo a mão nas pessoas mesmo, eu passei a mão na minha filhinha de 11 anos mesmo, eu estou sendo acusado de estupro de vulnerável. Eu tenho 4 filhas, 4, uma de 1 aninho e pouco, que é a coisa mais linda, uma de 18, que está na faculdade de Direito, a outra de 20, que é casada, e a outra de 23, que está na faculdade de Direito, 5º ano de Direito. Eu só tenho filhas. Eu odeio estuprador, eu odeio. Mas eu peguei a causa na hora, porque eu não vou julgar ele, quem vai julgar a sociedade é o juiz. É isso que os policiais militares, é isso que a sociedade, nós estamos conversando agora fora do ar, essas pessoas que vivem fazendo comentários ridículos. Sabe? Porque hoje na internet você tem... É que nem técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico no Brasil de futebol. Agora, todo mundo é comentarista no Brasil. Agora todo mundo é político. A gente está no momento que todo mundo é político. Eu fiz um vídeo com a doutora Alessandra Girardi, coitada, ela foi ver um caso lá, o último caso que teve um roubo lá de ouro, no aeroporto de Campinas, não sei se você viu na TV, aí teve aquele sequestro, o rapaz, um dos sequestradores com uma vítima agarrada com a criança, e ele só ia se entregar se o advogado viesse, a advogada da doutora Alessandra. E aí, olha como fizeram sacanagem com ela. A polícia militar ligou para ela, o comandante, ela foi até Campinas para ajudar na rendição do sequestrador. Quando o sequestrador viu a Alessandra, ele soltou a vítima e o policial matou o cara. Que situação horrível. Aí eu fiz um vídeo com ela, coloquei no YouTube, defendendo ela, falando que nós advogados temos que se unir, e um monte de gente comentando um monte de besteira, falando um monte para ela. Gente, nós somos pessoas comuns que trabalhamos. Já pensou se o médico tivesse que escolher quem ele vai colar? Não, esse aqui eu não gosto. Esse aqui é feinho, esse aqui é bandido. Não dá, né, doutora? Não dá. Sim, realmente não dá. Esse é o nosso trabalho, na verdade. Todos têm direito à defesa, a legislação é clara, né? E o advogado criminalista, ele tem um papel importantíssimo, porque a não apresentação de uma defesa adequada, ela vai levar de vício todo o processo, né? E por vezes, até uma pessoa que é inocente vai ser condenada. Não, eu estava no tribunal fazendo sustentação, eu falei para o procurador, eu falei, doutor, eu aprendi na faculdade. Eu, advogado, se o réu confessa para mim o crime, eu não posso confessar o crime no lugar dele. Eu não posso pedir a condenação dele. Eu sou proibido por lei de pedir a condenação. O senhor, como procurador de justiça, o senhor é fiscal da lei. O senhor busca a verdade real. O senhor pode pedir a absolvição do réu. Eu não posso. Então, o advogado ele é engessado. O que as pessoas precisam aprender que nós estamos defendendo o direito na parte técnica, inclusive. E outra coisa, o advogado criminal, ele tem que ser psicólogo, porque eu sempre falo, muitos advogados estão passando fome hoje, nós estamos falando da advocacia na pandemia. Por que estão passando fome? Porque se esquece um detalhe bem simples. Não sei, a doutora tem filhos? Tenho. Então, você sabe que se um pai e uma mãe têm um filhinho doente, eles vão correndo para o hospital, ficam na portaria lá assim, ó, desesperados. Doutor, e aí, como é que está meu filho? O médico tem que atender o seu filho e ainda tem que atender vocês. Porque vocês querem notícias. E quando uma pessoa vai presa, o que acontece? O advogado tem que defender o réu, ir lá ver o réu e atender a família. Sim. Porque tem um pai e uma mãe desesperado lá que tem que ter dado atenção. Então você tem que ser psicólogo, você tem que atender o pai, a mãe, dar explicação, ensinar. Às vezes você leva, nós estamos na contenção entre a polícia, entre o judiciário, entre o Estado e a família.
Então, a família vem brigar comigo coisas que não tem nada a ver com a gente, doutora. Coisas que o Estado tem que resolver. Sim. Doutor, como é que eu posso estar meu filho? Eu tenho que saber quando tem que estar o filho, o que ele precisa de documento, porque o Estado não fornece. Os agentes são mal preparados. Você vai no CDP, quem tem parente preso, até advogado, você vai no CDP, eles não informam. Se a doutora quiser tentar ligar amanhã o dia inteiro para o CDP de Mogi das Cruzes, eu tentei hoje, o doutor amigo meu tentou, um colega meu, você não consegue, porque ninguém atende. Como é que você pode, numa pandemia, você quer saber se seu filho está morrendo lá? Doutor, será que meu filho está vivo? Não sei. Ah, eu estou ligando para lá, ninguém atende. Mas Esse é é o problema. muito preocupante a situação das famílias, né? Porque se nós não temos, sabemos que se contrair o Covid hoje, eu não sei se mais tarde qual vai ser o percentual de ocupação de leitos. Né? Nós não sabemos se teremos uma prestação de serviço de saúde adequada. Agora, imagina para quem está preso. Agora, imagina a cabeça dos familiares. Sim, totalmente. E eles estão desesperados porque ninguém atende, eles não sabem onde ficam. Hoje, vamos falar como é que está a pandemia hoje no noticiário e no Estado. Conta tudo, fica à vontade, viu? O que fizeram? Logo quando veio a pandemia, todo mundo se fechou. Você sabe que o animal, quando ele é atacado, ele se fecha. Então, o Estado se fechou. Eles esvaziaram o Belém 1 e o 2, esvaziaram o CDP do Belém, para quem não conhece, aqui na Marginal. E aí, todo mundo que vai preso na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, seja Mogi, Ferraz, Santo André, vai para o Belém. Então, esses presos ficam 15 dias de quarentena, sem visita, sem direito a carteirinha de parentes para mandar jumbo. Ainda até brincar aqui, doutor, vai mandar jumbo por Sedex, não é muito grande? Não é o jumbo. Jumbo são objetos. Como é que está isso? Como é que está o jumbo? O jumbo é pelo Sedex, mas você tem que fazer a carteirinha. Só que no Belém, como é um presídio de transição, de trânsito, você não consegue mandar nada. Então está horrível. Então eles ficam 15 dias lá e aí eles vão para o CDP de origem. Então, por exemplo, o preso que deveria ir para o CDP de Mogi, ele vai para o Belém, fica 15 dias, aí ele vai para Mogi. Aí o que acontece? Tem uma burocracia tão grande. Tem o chamado RO, que é o Regime de Observação. Os familiares falam que é castigo, porque o réu fica isolado durante 10 dias. Eles falam que é para ver se ele pode vir ao regime, tá no regime de observação, se ele pode conviver com os outros presos. Só que nessa brincadeira ele já ficou 15 dias lá, sem visita e sem jumbo. Aí ele fica mais 10 dias no CDP de origem, que ele vai ficar, 25 dias sem utensílios de higiene pessoal. Como é que você vai no banheiro? Como é que você vai escovar o dente? Ah, doutor, eles estão dando um kit de emergência, mas esse kit não faz nada, é ridículo. E às vezes ele precisa de um remédio, não tem, então tá, inferno. Essa é a parte ruim. Já vamos falar da parte boa. Em toda a pandemia, você cria situações, o ser humano ele é bom nisso, ele acaba conseguindo soluções incríveis. Eu sempre comentei nas minhas palestras que por que a gente tem que ir em presídio falar com o preso? Se existe hoje a live, se você tem a videoconferência. Para quê? E outra, uma coisa que ninguém sabe também, que não é do ramo, o preso odeia. Essa palavra é forte, é verdade. Ele odeia ir para a audiência, ele odeia. Sabe por quê, doutor? Não sei se a doutora faz criminal. Como é que ele vai para a audiência? Ele vai com as mãos assim, algemados, num caminho dentro daquele caminhãozinho. Sim. Imagina um calor de 40 graus, você com 6 presos algemados assim, ou algemado aqui atrás, ou naquele corredorzinho, não tem banheiro. E aí você vem 200 quilômetros, 300, 100 quilômetros, e aí você pega um agente maldoso, e ele faz aquela brincadeirinha no volante, sabe aquela brincadeirinha? Que o caminhão faz assim? Imagina a situação deles lá dentro. Aí alguns agentes param o caminhãozinho deles para almoçar na estrada e deixam o caminhão torrando no sol. O cara fica sem ar. Sai cedo, não come, exatamente. Ele sai 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e só volta 10 horas da noite no presídio, sem tomar água, sem comer nada. É um jejum obrigatório. Então as pessoas falam, cara, você está com dó do vagabundo? Gente, vou repetir o que eu falei no meu vídeo.
A pena no Brasil é privativa de liberdade. Se você colocar uma pena, olha, a pena hoje no Brasil para quem cometer assalto, ele vai ficar preso, vai tomar 5 chicotadas por dia. Maravilha, essa é a pena. Vamos aplicar. Agora, se a lei não diz que ele deve tomar 5 chicotadas, por que você está dando 5 chicotadas? É essa a bronca. Eu não estou defendendo o crime que ele cometeu, não. Eu não sei se ele é bonzinho ou não é bonzinho. O que você tem que pensar, nós temos que pensar, é que qualquer um nesse país pode ser preso, mãe. Uhum. Ele diz que você tem que ter uma cela de 3 por 6 e no máximo 6 presos na cela. Por que o governo coloca, o Estado coloca 50 presos numa cela? Explique isso para mim. E eu não sou do PT não, tá, gente? Eu odeio o PT. Estão pensando que eu defendo bandido, não. Eu defendo direitos. Essa é a diferença. Então, na pandemia, o que está acontecendo de bom? Você consegue fazer videoconferência agora, é uma delícia. Antes Doutor, nesse assunto mesmo, deixa eu te interromper, eu vou ler uma pergunta, porque eu acredito que agora o doutor vai entrar nesse assunto. A Neia Santos, ela pergunta se tem alguma posição sobre as visitas virtuais aqui em São Paulo. Sim, é sobre isso que eu ia começar a comentar agora. Vamos lá. Os advogados começaram a ser proibidos de visitar, até os advogados. Começaram a fazer isso no começo daquela pandemia, aquela doideira toda, ninguém sabia de nada. Os próprios advogados com medo de visitar também. E aí, até que enfim, criaram, o Poder Judiciário fez um convênio com a Microsoft e instituíram um programinha lá, o Microsoft Teams. Excelente, um programa leve, onde você mandou um convite. Que legal, você mandou um convite e abriu a live, é automático. Então, vamos começar pelo advogado. O advogado manda um e-mail institucional, tem que ser e-mail da OAB. Uhum. Os advogados gostam tanto da OAB que não tem o e-mail da OAB, né? Então, você também tem, mas eles não usam. Aí agora começaram a usar. Você manda um e-mail pedindo uma entrevista com o preço, dá o seu nome, sua OAB, o nome do preço, o raio, cédula e a matrícula. E eles mandam de volta os horários disponíveis e mandam o convite. Está dando 100% certo, uma delícia. Você preço. A única coisa chata, que não podemos ser 100%, né, infelizmente aqui no Brasil não dá, você não tem privacidade com o seu cliente. Mas aí a questão não é essa. Por que não tem privacidade? Eu também vou falar, vamos cortar na carne também, né, doutora? Por que nós não temos privacidade com os clientes hoje em visita virtual? Porque, infelizmente, muitos colegas não estão cumprindo o combinado. Entendeu? O combinado da OAB com o Judiciário, com a SAP, é que você faça a sua visita virtual com o seu cliente, não deixe ninguém na sala, não pode entrar um familiar, não filme. Os advogados começaram a filmar, até o agente me contando hoje no presídio, eu fazendo a visita virtual de manhã, e doutor, o advogado pegou o celular e falou, fala com a sua mãe aqui, ó. Meu, está escrito lá, quando você recebe o comunicado que você vai visitar o seu cliente, está escrito que você não pode falar com ninguém. Então, é por isso, meus colegas, que tem funcionário da SAP ali do lado. Não é porque, vai quebrar minha privacidade. Sinto muito, vai lá no presídio falar com o seu preso. Então, se você quer privacidade, vai lá falar com o seu preso. Você quer comodidade e quer falar sobre processo, onde não tem problema nenhum, fale assim. Com relação à visita virtual das famílias. Gente, se para advogado está quase impossível visitar, eu entro com um link pedindo uma visita, doutora, leva 3, 4 dias para autorizar a visita, leva 3, 4 dias para eles arrumar um horário para mim. Imagine, para nós fazermos essa live aqui, tem um computador aqui, um computador aí, internet, e nós dois ocupando esse mesmo computador. Uhum. Agora, você imagine 1000 presos, como é que eles vão fazer isso? Não tem logística. Não é que o governo, eu não estou defendendo o governo, não. Eu estava lá. Nós temos que ver, gente, que tem muita gente que fala mal das coisas e esquece de ir lá investigar primeiro, né? Vai lá ver. Eu estive hoje dentro do presídio e falei com o chefe, os responsáveis pelos vídeos. Ele falou, doutor, é impossível. Aí falei com o pessoal de Taubaté hoje também. Lá no CNP de Taubaté, estão tentando inventar uma nova modalidade, onde o familiar o preso vai dar o telefone do familiar, ele vai ter 5 minutos, ele vai pegar, fazer uma chamada de WhatsApp, de vídeo, e falar 5 minutos com o familiar, desde que seja um familiar só. Só que ainda assim eu não estou acreditando que vai dar certo, porque lá em Taubaté tem mais de 1000 presos. Se você falar 5 minutos cada preso por 1000, vai levar 2 meses para o cara falar com a família dele, correto? Então nós temos que ver também
vamos ver todos os lados. Todos os lados. Infelizmente, o ASAP não tem condições de atender a todo mundo. Você tira, os próprios colegas criminalistas sabem que para você falar com o preso é uma logística tão grande. E outra, como é que você vai aumentar o preso lá dentro? Não é só você pegar e falar, ó, live para você e com a sua família. O cara na cela dele, sentadinho, nós não estamos na Suíça. Ele não vai pegar o celularzinho e atender. Não vai. Não tem jeito. Ele tem que, 2 agentes sacar de lá, o agente não tem contato com ele. A gente brinca ali no presídio que eles estão na contenção. Se explode o presídio, Esther, o que acontece? O primeiro a ser atingido é o agente que está na porta. Eles vão pegar. Então, é uma guerra. Imagine um gato e um rato ali, um odiando o outro. Não tem jeito. Vai ser impossível. É um desafio, né, doutor? A advocacia criminal, né? É um desafio. E na pandemia, o advogado tem que se desdobrar para trabalhar. Porque você já é mal visto. Você não tem nada de benesse. Hoje o juiz, não sei se na sua área civil, eu nunca entrei no Fórum Civil, não sei nem como funciona o Fórum Civil. Vocês acreditam? Nunca entrei, 32 anos formado, nunca entrei. Nunca fiz uma audiência civil. Hoje, o juiz, o promotor parece que manda no juiz hoje, infelizmente está assim. Então está difícil. Eu fui fazer um reconhecimento, eu falei, a senhora é juíza? Ele falou, não, eu sou promotor. Eu falei, cadê a juíza? Que eu quero colocar 2 presos juntos com o meu para fazer um reconhecimento. A juíza não vai poder vir, mas ela vai indeferir. Eu falei, como ela vai indeferir? Não, ela vai indeferir. Não precisa da juíza. Ela não vai poder ir. Não, ela não quis ir. A juíza não foi, e a promotora que comandou tudo fez essa brincadeira. Eu falei, não, a juíza não vai. Eu falei, então eu também não vou. Sabe? Começa essa guerra. Aberrações jurídicas. Aberrações jurídicas. O Ministério Público querendo mandar na audiência. Sabe? Tá cada dia pior. Se você não souber frear o juiz, o promotor, esses dias colocaram no nosso site lá do grupo de criminalistas, uma juíza federal, o réu foi ser interrogado, aí o réu, na hora que ela começou o interrogatório, ela falou, eu só vou responder as perguntas do meu advogado. E estava lá o defensor público. Olha que legal, o defensor público, do lado dele. Não é lá no presídio, o defensor público do lado dele, a juíza falou, eu indefiro, então é inconstitucional. Aí o advogado olhou e falou, que história é essa, doutora? Eu falei, não, o direito à defesa se todo mundo pode perguntar. Já que eu não posso perguntar, ninguém pode perguntar. Como é que pode um negócio desse? Ela é louca? Que Código de Processo Penal, que Constituição ela viu? Que essa eu não conheço. Você não começa o interrogatório assim? O senhor tem o direito de ficar calado, o senhor tem o direito a não responder as perguntas que eu lhe fizer. E, se o senhor quiser falar, o senhor pode falar. Então, teve um dia desses aí, no Audiência Salesópolis, estava até o doutor Leonardo, colega nosso aqui na listas, nós falamos para a juiz, olha, excelência, o nosso cliente só vai fazer uma declaração. Aí o Leonardo, acho que foi o Leonardo, falou, o meu cliente só vai responder a pergunta minha. Acabou. Deu tudo certo. Aí essa juíza falou, não, eu não vou fazer o interrogatório. Então, ele não sei o que acontece com esse juiz, ele não sei que planeta que eles estão. Eu acho que eles precisam andar um pouco na rua, conhecer a comunidade, conhecer as pessoas, porque quem está preso é a pessoa que cometeu um crime. Em volta dele, a família que está em volta dele, 90% das famílias não tem nada a ver com o crime. Então eles jogam tudo na bacia, eles são maltratados no presídio, são maltratados no fórum, sabe? Tem muita coisa que poderia ser evitada. Doutor, posso colocar uma perguntinha? Posso mandar perguntinhas de quem está nos assistindo? A visita presencial ainda não foi cogitada a possibilidade de retorno. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Eu respondi essa pergunta hoje para o pessoal do cárcere, lá tem não sei o que dos presos. É o seguinte, eu acabei de falar no começo da nossa live. A democracia é isso, é a maioria levando vantagem em cima da minoria. Então, se é perigoso a família levar o Covid para dentro, porque hoje eu estive aqui, como eu falei aqui em Nova Independência, não tem nenhum preso contaminado. Está mais seguro dentro do presídio do que fora, viu? Não tem nenhum preso contaminado. Lá em Parelheiros eu estive semana passada em Parelheiros, tinham 2 presos contaminados, eles estavam isolados.
Então, ela está sendo controlada no presídio. Nós estamos no Brasil, gente. Nós estamos no Brasil. Não dá para você levar os familiares todos para dentro do presídio, aí sim, vão morrer todos. Porque não tem médico lá dentro. Quem é o médico que vai entrar lá dentro do presídio para atender se não está atendendo aqui fora? O que as pessoas não sabem sobre o Covid é que quando vem naquela parte do pico da doença no corpo, você precisa de ventilação mecânica. E não tem ventilador na cadeia. Eu falei com um preso numa conferência, ele falou, doutor, eu fiquei doente 3 dias para ser atendido. 3 dias. Ele mandou um tal de... Não dá tempo. Se a Covid entrar lá, ele morre. Então é por isso que eu sou contra a visita também. As famílias, a maioria dos familiares são contra também, e 99% dos presos são contra. Tá? Eu estou falando com todo dia quando eu vou em presídio, e quando eu falo no presídio, eles falam para mim. Até hoje eu não vi nenhum preso, falar, doutor, precisa liberar a visita. Então, esse pessoal que está querendo visita é que não tem amor ao próprio parente. Porque, gente, não dá. Porque eu vou falar uma coisa para você, se você não tem atendimento 100% aqui fora, lá dentro é morte certa. Simples assim. E a contaminação é muito rápida, né? Um contamina 10. Vai disseminar de forma estrondosamente rápida. Tem que pensar nisso também. E quem está contra tudo isso, o sindicato dos agentes estão contra. O governo queria liberar. Quem entrou com a medida, com pedido lá na Fazenda Pública foi os próprios sindicatos dos agentes, porque já morreu 2 esses dias no presídio. Enfermeiros estão sendo contaminados, agentes penitenciários estão sendo contaminados, eles estão na linha de frente. Esse é o problema. Sabe, eu não vou mentir. Se eu pego o Covid hoje, eu uso máscara, eu não ando em lugar nenhum, eu não saio de casa, porque eu não preciso. Se eu pegar Covid, graças a Deus eu tenho convênio. E agora o preso lá dentro, como é que ele fica? É melhor ficar sem... receber o atendimento, dependendo da... Tá bom. Agora, era bom, doutora, a gente falar também um pouco, não só de presos, mas falar como tem a advocacia na pandemia, falar como estão sendo as audiências, Isso, essa perguntinha aqui que eu vou ler para você, tá bom, doutor? Ó, sim. Não tem estrutura para as poucas audiências que estão ocorrendo. Uma vara está tendo que terminar a audiência de outra. Fala um pouquinho. Esse é um problema gravíssimo. Sabe qual é o problema? Aqui no Brasil, você espera arrombar a porta para depois colocar a fechadura. Esse é o problema. Você vem uma pandemia que não pediu licença para entrar e você não tem estrutura para fazer audiência. Nós temos, por exemplo, por que não estourou ainda o sistema? Porque as audiências custódias foram canceladas, não sei se você está sabendo. Sim. Não estão tendo custódia. Porque aqui, no interior, você tem 1, 2 audiências no fórum. Na Barra Funda, são 150 audiências por dia. São 9 salas de audiências, 9 juízes que não param das 10 da manhã até 5 da tarde. Sim. Então, são 150 por dia. Se ele ficar, o ideal, as audiências virtuais, como é que elas estão sendo? O preso no presídio lá em videoconferência, o advogado na casa dele, o juiz na casa dele, eu tenho meu computador, o juiz tem o dele. E o presídio tem? Então, essa pergunta que ele fez é verdade, as audiências estão todas complicadíssimas, os juízes estão evitando de marcar audiência, por quê? Se na Barra Funda, só de custódia são 150, cancelamos. E as outras audiências? Vamos falar só da Barra Funda, então? São 32 varas criminais, 64 juízes, cada vara tem 2 juízes. Audiências das 13 às 19 horas todos os dias. São média de 5 audiências cada vara. Cada turma da cada vara são 10, porque é 5 cada juiz. São 10 audiências vezes 64, são 640 audiências por dia, doutora. Vamos falar 500 audiências. Como é que você vai movimentar no presídio preso? Aí que tá, porque não dá. Então, o ideal seria fazer o caminho agora, na pandemia. A pandemia está mostrando o caminho. Primeiro o caminho foi a entrevista com o preso. Porque olha que loucura, doutora. Você tem que sair de São Paulo para vir em Mirandópolis, em Venceslau, que são 700 quilômetros de distância, para falar com o preso. Sendo que ontem eu falei com o preso de Pacaembu, antes de ontem, eu estava em casa. A 700 quilômetros de distância, eu conversei com o preso normal, tomando meu cafezinho, consegui falar com ele muito bem.
Aí ainda o presídio foi gente boa, o pessoal mandaram a procuração para mim, sabe, uma educação mil. Perfeito. Agora, esse é o caminho. A pandemia mostrou isso. Se não tivesse a pandemia, nós nunca íamos fazer visita. O segundo caminho, evitar que o preso vá ao fórum. Mesmo quando acabar a pandemia, porque o preso não gosta. E outra coisa, doutora, quem está pagando isso aí é você e eu, né? Uhum. E todo mundo. Sabe quanto custa para levar um preso? Não. Vamos lá. Um caminhão leva no máximo 6 presos. Então, cada caminhãozinho tem que ter 2, o motorista e o ajudante. São 2 policiais. Uhum. Para acompanhar este caminhãozinho, tem que ter uma viatura aqui. O governo colocou uma SW4 da SAP. Quanto custa uma viatura dessa? Custa R$250 mil uma SW4. Então, com 4 policiais. Quanto custa cada policial por dia, armado? Então, são acho que 30 milhões, se eu não me engano, por ano. Eu sei que saiu agora, eu esqueci o valor. Eu sei que são milhões. Só para levar o preso que não gosta de ir. Sabe? Eu estou gastando 30 milhões para fazer uma coisa que você não gosta, doutor. Aí o preso chega na audiência com aquela cara de mal. Os presos são tudo ladrão, tudo vagabundo. Não, gente, aqui ele está sem comer. Ele está sem beber água. Ele humilhou nas calças, às vezes. Então, como é que ele vai para a audiência? Ele vai sair como? Falar bom dia? Aí você pega o juiz todo arrumadinho, todo bonitinho, o advogado lá sentadinho e quer que o preso faça isso como? Então, aí, a pandemia trouxe o caminho para a gente. O caminho é a audiência virtual. Eu já fiz várias, é excelente, doutor, é excelente. A privacidade ela coloca o preso sozinho com o advogado, porque o programa da Microsoft é interessantíssimo. Eu fui falar com o meu preso antes do interrogatório, o juiz, cada componente da mesa vai saindo. O escrivão, ele vai tirando você então, sai o promotor do vídeo, sai o juiz, sai todo mundo. E aí o próprio escrevente liga para o presídio e fala, olha, eu vou sair também, quando voltar, você me liga. Então eu fiquei conversando com o preso na audiência sozinho, e dali a pouco voltou a audiência. É perfeito. O problema é a tecnologia. Doutor, dizendo aqui, os casos de Covid, né? Isso, conseguiu ver aí? Vi. A questão é essa, pode até estar sendo abafando sim, não estou defendendo não a SAP de jeito nenhum. Eles estão abafando sim, só que está complicado. Não só a SAP está abafando, não só a SAP está abafando os casos de Covid, o governo está abafando tudo, ou para mais, ou para menos, ninguém sabe de mais nada. Na verdade, você sabe quem está casando hoje? Você não sabe se o nosso governador está querendo levar vantagem, porque na pandemia você compra sem licitação, você não sabe se o Bolsonaro que está certo ou está errado, você não sabe mais nada. É uma guerra de informações tão grande que a gente fica perdido. Eu só sei de uma coisa, eu estou falando com a pessoa lá dentro. Então, eu falei com os presos, eu falei com os funcionários. Eu não quero saber da SAP. O que vem da SAP eu não confio, o que vem do judiciário eu não confio. Nós, como advogados, não podemos fazer nada, porque nós somos os últimos, né? A justiça, a Constituição fala que nós somos o tripé, né? Da justiça, né? Eles nem não há hierarquia, né? Não há hierarquia, e onde quiser se feito na hierarquia, o juiz nem olha para a tua cara. O promotor te olha de cima para baixo. E os advogados mais novos? Coitados, esses daí sofrem. Esses daí dá medo. Esse audiência eu mandei a promotora calar a boca. Falei, sinto muito, doutora, cala a boca. Acabou a audiência da custódia, eu olhei, falei, excelência, o senhor converteu a prisão? Desculpa, excelência, quando ele ainda veio, o senhor não viu que os 2 coroas falaram que o meu cliente não tem nada a ver com isso, estava passando na rua, foi preso. Os próprios ladrões falaram, moça, eu nunca vi esse carro na minha vida. O senhor converteu, excelência? Aí a promotora falou, doutor, já acabou. A senhora tem procuração para falar por ele? Não, né? O senhor tem procuração para ele? Então cala a boca, doutora. Que aqui é a defesa que está falando agora. Eles não deixam o advogado falar. E você... O advogado novo? O doutor tem uma bagagem excepcional, já passou por diversas situações e sabe como se portar e como proceder numa ocorrência dessa, né? Eu fico muito preocupada com os advogados iniciantes, porque cada vez mais eles não são bem recebidos, né? E são recebidos de forma ríspida, dura.
e o que acaba também tolhendo o direito de defesa do cliente, né? Sim, totalmente. E você pega um advogado novo, o cliente, ele olha, ele acha que foi condenado por causa do advogado, porque o promotor dá uma nele, ele abaixa, ele fica moado. O promotor, o policial, porque hoje em dia a advocacia está tão difícil hoje na criminal, que você faz uma pergunta para o policial olha para a tua cara e responde. Eu fiz uma pergunta esses dias para o policial, faz um ano, eu falei, policial, com o devido respeito, como pergunta, o senhor tem quantos anos de polícia? Sabe o que ele falou assim? Que interessa? Eu falei, se não interessasse, você não estaria perguntando. Aquela resposta bem clichê, né? Eu vou explicar para o senhor por que me interessa. É que eu quero saber se o senhor tem experiência. Então, aí beleza. Você conhece o procedimento, né? Numa outra audiência, um policial do tenente da rota, eu estou conversando lá, eu falei, tenente, você não acha estranho o próprio réu ser apreendido e falar que para não ser preso por um crime que ele não cometeu... Não, primeiro, vocês apreenderam o réu. Ele falou que tinha acabado de cometer um assalto. Isso já é estranho, né? Alguém confessar do nada. Aí, em seguida, ele falou, para o senhor não me prender nesse assalto que eu mesmo te confessei, eu vou te dar um carro cheio de drogas, tá bom? Mas não conta para ninguém que é meu pai que está nesse carro. O senhor não acha estranho isso, policial? Eu não sei, pergunta para ele. Aí, ali eu não aguentei. Ali, realmente, eu perdi o salto. Ele saiu do salto, eu falei, deixa eu calar a boca. Aqui o senhor não é tenente de polícia porcaria nenhuma. Aqui o senhor é testemunha. E o senhor tem que falar a verdade e responder o que eu vou perguntar. Quem manda que sou eu. Não é o juiz ou o promotor. Quem manda que sou eu. Porque a vez do juiz mandar já foi o promotor. Agora é minha vez de fazer pergunta. Deixa eu calar a boca e responde. Aí ele respondeu. Agora, como é que você vai fazer isso com o advogado recém-formado? Explica para mim. Como é que ele não vai saber? Ele vai ficar atônito. Vai ficar parado, ele não vai saber como reagir. Mas não estou julgando o colega iniciante. Ele precisa de um pouco mais de experiência, ele está num processo de aprendizagem. Não que ele não tenha o conteúdo, ele tem que aprender a aplicar o conteúdo, a saber como se portar e o que aplicar em determinado momento. Mas ele também não tem que ser maltratado, hostilizado, né? Mas ele precisa se preparar também. O que eu estou falando é o seguinte, nós temos muitos colegas aí que saem da faculdade sem saber ler e escrever. É lamentável. Isso todo mundo brincou quando o ministro Marco Aurélio falou, cadê a liturgia, quando a advogada chamou de vocês. Todo mundo meteu a boca no ministro, mas o ministro tem razão. Sabe por quê? Na nossa época de faculdade, quando você fazia o exame da ordem, era oral. O exame. A primeira coisa que você tinha que aprender era fazer o cabeçalho, era cumprimentar os magistrados. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa igreja, Augusta Nona Câmara Criminal, excelentíssimo senhor procurador de justiça. Então, nós aprendemos que tem que ter a liturgia, o respeito. E eles perderam, porque a internet você xinga o ministro do STF, o Zé Mané, que não sabe de nada, fala, aquele ministro pilantra. O repórter chega e fala... Não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que está acontecendo. Eu fico revoltado quando eu não estou julgando se o Gilmar Mendes ele é bandido ou mocinho, não estou julgando, não. Ele é juiz. Ele é ministro. Então você tem que respeitar a decisão judicial. A decisão judicial não se discute, se cumpre. Se você não gostou, você vai lá e recorre. Agora, hoje em dia no Brasil virou o Brasil, né? É o que a gente fala, né? Virou o Brasil. E tem advogados que esquecem que são advogados, que devem o respeito, e esquecem de cumprimentar o juiz da maneira que tem que ser cumprimentado. Porque se você quer respeito, você tem que dar o respeito. Sim. É simples, né? Sim. Entendeu? Então, a advocacia hoje, né, ainda mais nessa pandemia, o advogado só vai se destacar aquele que sabe, ele tem que ser psicólogo, ele tem que se preparar, e eu também ser arrogante. Tem muito advogado arrogante também, é lamentável. Ela tem muito colega arrogante, porque o pessoal fala, então teve uma advogada uma vez, eu estava conversando com ela, ela falou, só fala como da família. Eu mando ver quem é da família, eu falo comigo, por que você só fala como da família? E o pai não pode ouvir você? Você não pode ouvir o pai? Você não pode responder uma pergunta do tio? Sabe? É cada coisinha. Então, o advogado ele precisa ser menos arrogante, ele precisa se valorizar. Nós estamos discutindo no site que, nesses dias, advogado cobrando R$20, R$50 para fazer visita. Mas por que visita? Você é parente?
Uma mulher me perguntou, doutor, quanto você cobra para visitar um preso? Eu falei, eu não cobro nada. Foi não, porque ele é meu cliente, eu sou obrigado a visitar ele, eu já visito ele, já faço a visita virtual. Ah, não, doutor, mas se eu visitar meu marido, eu falei, não é meu cliente. Aí já cortei a conversa, porque não dá. Ou eu sou advogado, ou eu sou um office boy. Você tem que escolher. Então, tem muito colega que tem a carteira da OAB e não valoriza ela. Eles estão vendendo a carteira por R$ 20 para visitar preso. Tem uma advogada que foi rechaçada aqui em Osasco, no CDP de Osasco, porque o diretor chamou ela e falou, que é isso? Você está listando 15 clientes? Que história é essa? São seus clientes mesmo, doutora? Cadê as procurações? Aí descobriu que ela estava cobrando R$ 20 para visitar os presos. E quem falou isso para mim não foram os colegas só no site, lá no próprio CDP, porque a gente fica sabendo de tudo. E quando você é conhecido, vai toda vez no CDP, é bem tratado e trata bem os funcionários, eles acabam te falando tudo. E eu sempre estou nos presídios, né? Eu fico sabendo isso, dá dor, né, doutora? Não valorizar. Gente, advogados, vocês que estão nos assistindo, né? Nós precisamos valorizar nossa classe, valorizar nossa profissão. Nós somos essenciais para a administração da justiça. E nós somos realmente, e devemos nos portar como tais, né? Tratar a todos com educação e cordialidade e ainda assim ter excelência técnica no desempenho da nossa função, não é, doutor? Exatamente, o problema é esse, o advogado ele tem que ir armado, porque o promotor está armado e o juiz está armado. Esse que é o problema. Se você está despreparado, é melhor você voltar para cá. Eu tenho 30 anos de formado. Fiz mestrado há 30 anos atrás, em 90 e 91. E eu me lembro até hoje, o doutor Céu de Mello, ele era presidente do Tribunal de Justiça, era nosso professor na PUC, lá de mestrado, em penal. E toda semana ele escolhia dois mestrados para apresentar um trabalho na frente. E os outros tinham que estudar, lógico, para perguntas. E naquela semana eu tive um caso em Brasília, em Minas, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. E aí eu não tive tempo de estudar, porque não dá para você fazer uma pesquisa rápida na internet, não existia internet. E aí uma hora eu falei, não vai dar, mas não sou eu que tenho que apresentar o trabalho. Ele fez uma pergunta para mim, eu não soube responder. Eu falei, excelência, desculpa, mestre, eu tive que viajar para Brasília, fui para Minas. Ele falou, e daí? Quando o senhor vai fazer mestrado aqui, o senhor não falou que tinha 5 horas por semana para estudar? O que o senhor fez com as suas 5 horas por semana? Então, ele me pegou, nunca mais. Sabe o que eu fiz? Contratei o meu sobrinho, doutor, hoje é advogado, doutor Cássio, contratei ele, estagiário, só para ele comigo na biblioteca da PUC, porque eu ia pesquisar. Aí ele falava, em tempo tal, você tinha que ir lá no balcão pedir, não dava tempo. Então, ele só fazia isso, ele ia pescar os livros. No final do dia, minha mesa cheia de livros. Então, você tem que se preparar hoje. Sim. A lei saiu hoje, você tem que saber ela ontem, antes dela ser publicada. Antes dela entrar em vigor. Porque se você pergunta... Nesse período de pandemia, dormiu, caiu uma medida provisória. Na hora, sai uma resolução, muda tudo. Nós estávamos discutindo, primeiro começou as redes virtuais, eles perguntavam para a gente se aceitava. Aí ninguém queria, para ver se ganhava o prazo, né, para estourar o prazo. Veio a resolução obrigando a fazer. Agora, que eu falei, não posso esquecer de comentar isso. O advogado, já que a live é para o advogado, principalmente, você é advogado que não se atualiza, que não se moderniza, você está fora. Porque eu vou fazer 55 anos agora no fim do mês. Mas eu mexo no celular melhor que muito moleque de 15 anos. Porque eu gosto, não, porque eu tenho que mexer. Sim. A minha filha, papai, você gastou 7 mil no seu celular semana, quando lançou o celular. Eu falei, sim. Por quê? Porque eu preciso do melhor celular. Ah, mas por que você comprou esse carro? Porque o advogado criminal tem que ter um carro zero. Não só para ostentar, não. Por 2 motivos. Primeiro motivo, você é criminalista, não é, querido? Então, você tem que lembrar que esses dias eu estava em casa, 10 horas da noite, vim de Reginópolis, 500 quilômetros de carro, estou lá em casa descansando, jantando. Doutor, fulano foi preso em Bataguaçu. Sabe onde é isso? Divisa com o Mato Grosso aqui. No Reino São tão distante, muito longe. 750 quilômetros. O que eu fiz? Eu tinha um carro zero, graças a Deus, enchi o tanque, peguei a malinha e fui embora na hora, levei 10 minutos.
Então, você tem que ter um carro zero para você poder atender o seu cliente. E outra, quem é que vai te contratar se você tem o Fusquinha velho caindo nos pedaços? Você tem que... O advogado, ele tem que se vestir bem, ele tem até brincar que eu faço a unha, né? Tá aqui, cara, não dá para ver aqui. Eu faço a unha mesmo, sim, faço a sobrancelha assim, O advogado, ele tem que ser apresentável, né? Ele tem que ser apresentável. Então, ele tem que ter... A maioria dos meus colegas que se formaram comigo, infelizmente, não sabem mexer no computador. Eles ficaram no tempo da datilografia. Querido, você está ali na audiência e o juiz citou alguma coisa, você tem menos de 30 segundos para pesquisar o que ele falou. Se você não sabe, pesquisa ali na hora do pai dos burros ali no Google, já discute e fala, não, doutor, pesquisa uma jurisprudência na hora. Você tem 30 segundos para fazer isso. Se vira. E você ganha audiência. Essa é a diferença. Nós estávamos fazendo uma custódia esses dias, o Léo falou assim, não, doutor, eu moro perto onde eu fui para excelência, e o juiz estava ali olhando para a cara dele, tem que ser o cara mal educado. Não, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo o Google para ver se o cara estava falando a verdade. Ele pegou o endereço do fato e o número da casa do réu. Ele olhou e falou, você mora... Aí ele virou o computador assim, chamaram aqui nessa casa aqui, né? Ele falou, E o crime foi aqui, não foi? O senhor tem razão, vou te soltar. Você está entendendo? Você tem que se virar. Sim. O advogado, ele tem que... Ele não pode parar de estudar. A atualização do advogado, a atualização profissional é constante. Agora, nesse período de pandemia, era dormir e sair uma MP. Meu filho batia na porta do escritório e falava assim, mãe, você vai dormir ou você está esperando uma MP? Verdade, está esperando. Eu estou fazendo especialização. Eu te falei antes de começar a live, eu fiz agora na Damasco, comecei de novo. A terceira, em 4 anos. Eu gosto de estudar? Não, eu preciso estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto, e eu não consigo lembrar de um período na minha vida pós a graduação que eu não estive estudando, que eu não estava fazendo uma pós, que eu não estava fazendo um curso. Por quê? Porque a excelência profissional, você só vai poder buscar a aplicação efetiva do direito em benefício do seu cliente se você souber o direito, manejar o direito material também. Você tem que saber o material, o processual, você tem que se localizar, pelo menos, gente. O pessoal não está sabendo. Não sabe mesmo. Outra coisa que eu vou dar uma dica para os colegas, hoje a sustentação oral mudou muito. Na minha época tinha toda aquela parafernália, que nem o Nassif, não sei se você conhece, na área penal, todo mundo conhece o Nassif. O Mário é da minha época, Mário filho do papo de criminalista. Então, na época deles, na minha época, do Bialski, do pai, né, não do filho, do pai, então tinha toda aquela coisa, aquela pompa toda. Hoje não. Quando eu voltei, eu fiquei quase 20 anos afastado de São Paulo, afastado do direito penal aqui em São Paulo, eu voltei há 4 anos atrás em São Paulo. Eu comecei a assistir os julgamentos, eu notei que mudou tudo. O desembargador, ele fala normalmente com o colega. Olha, gente, eu estou pensando, eu vou votar aqui assim, porque eu não vislumbrei nada de errado ali, olha, é a droga, ele fica assim, né, a droga. Aí eu pensei comigo, se eles conversam assim entre eles, para que eu vou ficar? Porque tem advogado que quer mostrar que sabe para o desembargador e vai começar a citar a lei. Aprenda uma coisa, coleguinha, se ele é desembargador, ele sabe a lei. Sim. Então, para de ficar citando, porque excelência, com base na lei e tal, esquece, filho, esquece. Você já falou isso na sua apelação. Ali você tem que ir para tentar convencer o desembargador a mudar o voto dele. Você tem que chamar a atenção dele para o que você está falando. Não é mais do mesmo. Não, mudou tudo. Então, hoje você conversa com o desembargador. Você tem que chamar a atenção. Você tem que ter uma técnica de entonação de voz, de como se portar, para que eles, pelo menos, olhem na sua cara, senão eles não olham, não. Estou errada? É verdade, eu fiz palestras, fiz 5 anos de palestras direto pelo Brasil, escola pública, e eu falava com pais. E eu tive, você advogado que quer fazer sustentação oral, quer fazer audiência bem feita, faça o curso de oratória, mas não aquela oratória jurídica, não. O curso para se apresentar em público, porque a mão fala. Você tem que aprender. O delegado fala, então, juiz. Se ele falar assim, então, juiz, eu falei para aquele lugar, né? Como é que é então, juiz?
Então, você tem que saber que você tem que mexer as mãos certinho, porque você fala, tudo certo, né, pessoal? Você fala tudo certo, tudo... Você não está dizendo que não. Então, o seu corpo fala, você fala, fale com o desembargador olhando nos olhos dele. Fala então, doutor Esther, como eu estava dizendo, esses dias eu vi que a doutora Fátima, a dona Carol Biquinar, ela era relatora, ela estava distraída, eu estava com uma cópia do processo. Eu falei, então, doutora, bom, aqui, aí ele olhou, falei, então, como eu estava dizendo. Então, quando eu vou falar na sustentação oral alguma coisa muito forte do mérito, eu chamo o relator pelo nome e chamo ele de pé de como se estivesse falando de pé de ouvido com ele. Eu falei, então, doutora relatora, doutora Fátima, a senhora viu, então, na prestação, a senhora deve ter observado lá, né? Que o PM falou isso. É por isso que a defesa está se insurgindo. Aí ela tem que prestar atenção. Essa é a diferença. E muitos juízes têm que tomar muito cuidado que muitos desembargadores, ele tem assessores, né? E eles estão velhinhos, coitadinho, né? E eles não fazem o voto. Quem faz, gente, é o assessor. Então, a hora que você vai sustentar, ele é obrigado a suscitar. Porque se você não sustenta o caso, o que acontece? Lá no julgamento, fala, o meu voto, eu estou votando, mas ele nem sabe do voto, porque não foi ele que fez o voto. Você vai assinar. Nem assinado agora. Então, aí se você pede para sustentar, ele é obrigado um dia antes de sustentar o caso. E a gente já mudou muito voto na sustentação assim. Outra dica que eu vou dar. Eles não gostam de mudar voto na sustentação, é muito difícil. Mudar voto no julgamento. Então, se você quer ganhar uma causa, leve 2 dias antes do julgamento, 3 dias, 1 semana antes, quando marca uma audiência com ele, leve o memorial de defesa. E outra coisa, memorial de defesa, gente, não é a sua apelação. Sua apelação está lá. Você vai fazer um resumo do que você vai falar no dia sustentar oralmente. Não leve leis, não leve tira toda a jurisprudência. E outra coisa que eu passei uma vergonha na terceira Câmara, um colega em pé começou a sustentar oralmente, começou a ler. Aí o doutor Rui Lene Cavalieri, o doutor Rui, ele foi professor comigo lá no Castelo, tá bem, coitado. Aí eu substituí ele na de Castelo para dar aula de direito penal em 1991. Aí ele falou, colega, fez assim, se for para você ler, não precisa. Eu sei ler. Precisava vir aqui, né, meu bem? Não, tá ali. O cara leu. O outro começou a chorar. Entendeu? Oi? Tem um que começou a chorar na sustentação oral. Eu não entendi. Eu falei, você não precisa se emocionar com a causa. Você tem que levar a verdade para o jeito para ele mudar o pensamento dele. O advogado pensou que chorando pelo réu, não vai comover. O cara não vai, para ele aquilo é mais do mesmo. Ou você faz algo que chame a atenção dele para o seu caso, para a sua argumentação, ou você vai falar com as paredes. Eu mudei o voto para encerrar esse tema, doutor. Eu mudei o voto do ministro Schietti, Rogério Schietti. Eu estou indo, entrei com o habeas corpus aqui em São Paulo. Por que aconteceu? O réu foi preso com 200 quilos de cocaína, ele e o outro réu. Não era ele. Ele estava indo para cá. Eu falei, mas espera aí, foi você? Cheguei no DEIC lá, já tinha feito flagrante. Falei, não, doutor, eu estava indo para a cadeia. Eu falei, eu falei assim para ele, me dá uma dica. O que eu posso fazer para te ajudar? O que você está fazendo? Eu falei, eu faço academia aqui pertinho. Eu falei, pronto. Você estava fazendo o quê? Eu falei, estava indo para a academia. Eu falei, maravilha, perfeito. Juntei provas aqui no tribunal, fui lá e juntei o Google Maps, né? Então hoje você tem que usar a tecnologia, advogado. Você não pode ficar naquela petição antiga. Não, você tem que montar a tecnologia à sua disposição. Aí coloquei, quase ganhei. O desembargador pediu vistas, na semana seguinte negou. Mas ele negou, me deu a dica. Falei, o impetrante não só colocou o Google Maps, não trouxe uma declaração do professor que ele tem aula, não trouxe uma prova que ele tem aula. Opa! Gente, só de pedir vistas já é uma ótimo. Vitória. Porque pelo menos ele escutou o que você está falando, você chamou a atenção. Sim, ele escutou tanto que ele me deu a dica. Ele falou, mas você não trouxe isso, eu vou negar. Aí eu peguei aquela dica, fiz um habeas corpus para o tribunal, para Brasília, caiu o bisquete. Falei que ele mandou preso. Eu falei, eu estou indo despachar. Ela pagou. Falei, eu quero despachar anualmente com ele. Então, você pagou a viagem, cara, R$5.000 no mínimo, 6 mil de gastos. Aí eu estou indo. Eu falei, eu vou de carro, que eu vou fazer aquele meu programa.
o café com o doutor Khaled, vou mostrar o STJ, você viu minha filha, ele é minha filha, ele é minha mulher faz isso, né? Levei minha estagiária. Aí estou indo, no meio do caminho, andei quase 1.000 quilômetros, a irmã liga, doutor, negaram a liminar. Negaram. Se eu marquei entrevista com o ministro amanhã, audiência com o ministro, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? O assessor já tinha feito o voto negando lá, indeferindo liminar. E eu fui. Quando eu entrei, o Schietti olhou assim, ele falou assim, você é irmão do doutor Armando? Eu falei, foi o primeiro advogado que eu despachei aqui. Eu falei, ganhei, pelo menos só isso. Falei, o senhor foi meu professor na Damásio, e eu sou professor de penal também, somos colegas. Aí começamos a falar Marex, e aí que ele foi ver o caso. Olha que loucura, Esther, ele não sabia de nada. Aí ele olhou, olha, ele ficou assim, eu indeferi a liminar, né, porque são 200 quilos de droga. Eu falei, doutor, mas o senhor não me ouviu ainda? Eu quero explicar, posso? Eu falei, eu usei uma palavra que ele pirou. Eu falei assim, olha, eu quero ficar com a minha consciência tranquila, eu não vou dormir enquanto eu não falar com o senhor. O senhor pode negar, continuar negando, mas o senhor tem que me ouvir. O meu íntimo precisa descansar. Eu falei para ele. Aí eu ouvi, ele falou, doutor, faz o seguinte, pede uma reconsideração aí. Aí fui embora, pedi uma reconsideração, 2 dias depois cantou a liminar, eu ganhei. Então, olha que loucura. Uma liminar de 200 quilos de cocaína negada, fui lá, mudei. Por quê? Porque você vai juntando provas. A dica do desembargador, não nego, até hoje eu falo que ele que foi meu advogado, ele que ganhou a liminar, o desembargador aqui da primeira Câmara, ele que ganhou a liminar, que ele me deu a dica, e eu fui lá na cara e na coragem. Então, já pensou que loucura? Você, jovem advogado, você entrar no gabinete do ministro com a liminar negada. Eu fui lá e falei, não, eu vou falar com ele. Então, o seu poder de convencimento depende só de você. Se você tem um caso bom na mão... Arte da persuasão. Exatamente. Tem um caso... O Ari Brito Alves é meu cliente, ele está falando do reconhecimento. O que aconteceu no caso do Ari? O Ari está com o filho preso na 30ª Vara Criminal. E eu estive lá na 30ª Vara Criminal antes da pandemia, e aí o que aconteceu? Não teve audiência, a vítima não veio. Aí eu falei para a juíza autorizada da 30ª Vara, falei assim, você precisava falar com o preso. Aí foram chamar o preso. E eu estou lá esperando, o preso não vinha. Dali a pouco eu falei para o César, que é o secretário da juíza, falei, César, cadê o cara? Aí ligou para chamar o cara, sabe o que aconteceu? Levaram o preso em outra vara. Aí eu falei, você estava, filho? Eu estava em outra vara, sentei na sala de audiência e falei, cadê o doutor Khaled? Tinha um PM que eu nunca vi. Aí o PM, você não vai tentar, o PM reconheceu. O PM reconheceu meu cliente em outra audiência, em outro caso, não tinha nada a ver. Então, olha como o reconhecimento é mal feito. Não levaram ele na sala de reconhecimento, colocaram ele, não. A gente falou, é ele. Aí, quando entrou o guarda da escolta, falou, dá licença, excelência, no meio do olhando, esse réu não é daqui. Você acredita, Rosane? Só para constar, pessoal, esse réu está no lugar errado. Na hora, adoro com vocês. Ele nem cometeu esse crime. Entendeu? Olha que loucura. É isso que acontece no dia a dia, na Bafunda, no fórum, nas delegacias. E infelizmente, o que está mais faltando hoje no Brasil, no mundo, é educação. Eu acho que é o principal. Eu tiro como vou repetir. Se todos os advogados fossem colegas de verdade, como é no site Criminalistas, nós íamos quebrar todo mundo. Porque o MP é corporativista. Mexeu com o MP, mexeu com o quê? Todos têm a mesma cara. Eu até brinco. É que nem o Bispo Macedo da Igreja Universal. Todos os pastores dele são igualzinhos a ele. Não sei se você já assistiu algum culto. Eles falam igualzinho, o líder. E os promotores são iguaizinhos. Aquela cara ranzinza, aquela cara ruim. Fechado, assim, né? Fica fechado. Sim, os juízes são iguaizinhos e todos, ninguém fala mal de ninguém. Ninguém. Você não vê o juiz comentando o caso da colega. Agora, na advocacia, não. Um fala mal do outro. Não, eu vou ver. Esse dia eu peguei um caso, eu olhei e falei, senhora, sinto muito, ele tem advogado, né? Então, não posso dar nenhum parecer para a senhora. Porque você contrata o doutor Khaled, só que aí você liga para a doutora Esther para ela dar um parecer. Isso. É ruim, né? Você que é advogado,
quando uma pessoa vem te procurar, esse meu processo está em andamento, você pode dar uma olhadinha? Você não fale mal do seu colega. Mas a senhora não tem advogado? Qual que é a questão? Porque mesmo que eu já se posiciona, mesmo que eu lhe responda, como eu não tenho conhecimento dos fatos e eu não entendo, eu não sei qual é o raciocínio lógico e a estratégia aplicada pelo seu advogado, a melhor pessoa para a senhora conversar é com ele. Não saia falando mal do seu colega, colocando erro em coisa que você não sabe o que aquele profissional decidiu por melhor estratégia. O cliente nunca conta a verdade para o outro advogado também, tá bom? Não é, doutor? Não. Doutora, tem um colega, verdade, tem um colega aqui, o doutor Douglas Oliveira, ele faz uma pergunta interessante que aconteceu. A primeira dúvida na audiência virtual. Como é que você vai garantir a incomunicabilidade? Está travando, né, doutora? Está travando aí, não, né? Não, eu coloquei a pergunta do Douglas. Eu estou te vendo. Como é que você vai garantir a incomunicabilidade das testemunhas? Né? Ele fala um pouquinho da incomunicabilidade das testemunhas na audiência virtual. Como é que você vai garantir a incomunicabilidade das testemunhas? Bom, se é virtual. Aí o que aconteceu? Na minha primeira audiência, eu estava com esse problema. Eram 4 policiais e eu queria pegar eles na mentira, porque era fato. Eles mentiram. Aí o que eu fiz? Estava funcionário do fórum, lá em Salto de Pirapora, na Guarda Municipal, o único lugar que pega internet lá bem. Então, os policiais militares foram na Guarda Municipal. E aí eu falei, juíza, como é que nós vamos fazer, doutora? Vamos fazer o seguinte, colega, eu vou dar uma dica boa. Você quer garantir a incomunicabilidade? Mantenha todo mundo na sala. Então, a juíza entrou um PM, eu falei, é o seguinte, vamos ouvir o primeiro PM, assim que terminar de ouvir o PM, ele aguarda na sala, ele não sai. Ele fica na sala, o outro entra e fica de costas para ele. O que foi ouvido já, fica atrás dele. Assim você garante a incomunicabilidade. Ele não tem como ver o colega dele atrás. Então, foi entrando um atrás do outro, foi fazendo aquela fileirinha atrás dele. E aí nós garantimos a incomunicabilidade das testemunhas. Uma outra pergunta que fizeram aqui, que é muito interessante também, como é que fica a testemunha na audiência virtual? Como é que ela vai participar? O seu José, que foi assaltado a vítima, como é que ele vai participar de uma audiência virtual? Vou explicar para vocês, é muito simples. O Ministério Público, ele é obrigado a fornecer o e-mail das testemunhas de acusação. E o advogado, o defensor, ele é obrigado a fornecer o e-mail das suas testemunhas. E ele tem o próprio e-mail dele também. Através do e-mail, o oficial de justiça vai intimar você, testemunha, na sua casa, para que você vai receber um link, ou você vai receber um link através do seu e-mail, para você acessar a reunião, a audiência no dia da audiência. É muito simples. Na hora que você recebe o link, é como você recebeu o link aqui, você me mandou o link da reunião. Você, testemunha, você clica em cima do link, que automaticamente ele abre. Você não precisa nem ter o programa da Microsoft no seu celular. É muito interessante. É isso aí, viu? Muito legal. Está ouvindo, doutora? Tô ouvindo sim. Eu estou colocando aqui, estou vendo quais são as outras perguntas, porque tem muitas pessoas nos assistindo e prestigiando, viu, doutor? O filho dela que foi conhecido. É o filho dela, da Maria Lúcia. Consegue ler os comentários? Consigo. A Luísa, minha estagiária, foi minha estagiária também. A Kelly, atrasada sempre, minha estagiária também, eterna estagiária, vou matá-la depois. Agora que ela chega no final. Eu tenho 3 estagiárias, e a minha filha também é estagiária também. Aqui, ó. Aí, está mais velha. Por que muitos casos de presos que estão no grau de risco foi negado ao domiciliar? Tem um familiar preso por assalto e tráfico, foi negado. E preso com pena pior foi solto. Não dá para entender o que o juiz analisa nesse caso. Esse foi o comentário da Neia Santos. Sim, mas eu vou te explicar uma coisa. Primeiro, ela acabou de falar o motivo. A orientação do conjuro é o seguinte: é para você tentar liberar presos em grupo que cometeram crimes sem violência e sem grave ameaça.
Então, no caso, para entrar é assalto, é muito difícil você conseguir soltar. Outra coisa, no começo começaram a soltar muitos presos, mas tivemos dois problemas. Tivemos dois advogados em São Paulo, em Rio Grande do Sul, que começaram a fabricar atestado médico falso. E ele foi tão boca aberta que ele falou no grupo dele, tô pegando um falsinho aí, tô cobrando 2 mil, começaram a cobrar 2 mil dos clientes. Vamos com a nossa imagem, né, doutor? Infelizmente acaba. E aí eles venderam o atestado falso, e aí, o que acontece? Começou os promotores a investigar os atestados. Então, eles só estavam começando a aceitar atestados se fosse da Unidade Básica de Saúde ou do próprio estabelecimento prisional, que é o prontuário dele. Terceiro, eles pararam de soltar, porque Minas Gerais, como eu falei no começo, Minas Gerais soltou todos os semiabertos. Pará parece que soltou. São Paulo não quis soltar. Então, eles estão segurando, não sei por quê, quiseram segurar, viram que o Covid não é tudo isso. Esse que é o problema. Ninguém sabe o que é o Covid até agora. Porque eu faço uma pergunta muito simples. Quantos morreram da sua família de Covid? Na minha família, nenhum morreu, até agora. Teve um que pegou. Então, não é uma doença, o medo é maior do que a própria doença. Esse é o nosso problema. E eles não querem, não sei se eles estão com informação privilegiada, não sei. Aqui em São Paulo não estão soltando mais ninguém. Ninguém. Você entra com atestado, com o preso com tuberculose, eles não estão soltando mais ninguém. Doença aí lá em Brasília soltaram, né? Soltaram mas aí não conta, lá soltaram o deputado. Agora aqui em São Paulo, o Zezinho, o Zequinha, não tem jeito. E aqui não vai sair mais. Tá, aqui não está saindo, só se der aquela famosa curva que não chegou até hoje, né? Aquela curva gigantesca, porque aqui os presídios se prepararam tão bem que, gente, no presídio que eu fui hoje tem 1.000 presos, não tem ninguém com Covid lá. Entendeu? Lá em Parelheiros tem mais de 1.000 presos. Parece. Teve um comentário aqui que houve um óbito em Guarulhos, parece. E aqui a Adriana está falando que Osasco teve um caso e teve mais um comentário para cima que em Guarulhos também. Isso, teve agora em Parelheiros, eu estava lá, falei, tem Covid aqui, o cara falou, tem 2 clientes, 2 Covid. Eu estive no 63DP, delegacia de bairro, que é onde faz a central de flagrantes de São Miguel Paulista, que é a minha região, estava 2 presos com Covid na outra cela. Porque não tem jeito, eles ficaram separados ali. Porque ou você convive com isso, ou vai soltar todo mundo. Esse que é o problema. A Kelly falou que ela está atrasada porque ela estava trabalhando. Viu? Então, a Kelly falou que estava trabalhando. Você brigou com ela, tadinha, estava trabalhando. Está perdoada. Mas outra coisa, doutora, nós temos que ver o universo de presos em São Paulo e presos em Minas Gerais, hein? Sim. Nós estamos com quase 1 milhão de presos no Brasil. 80% está aqui em São Paulo. É que nem muita gente pergunta para mim, doutor, como é que eu faço para fazer a aproximação familiar? Eu falei, é quase impossível. Para fazer o quê? Se você a aproximação familiar, porque você sabe que o Covas, o Alckmin fizeram presídios aqui no 018. Então, o preso que eu vim visitar hoje aqui, que eu vim fazer a sindicância, ele é da Vila Progresso, São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ele está preso aqui, a 700 quilômetros de distância. Como é que eu faço para levar esse preso para lá? Não tem vaga. O único presídio que nós temos na capital é de Parelheiros, que não é na capital, não. Você viaja para ir para lá. São 100 quilômetros da minha casa, eu moro na capital e levo 100 quilômetros para chegar no presídio de Parelheiros. O presídio mais próximo da capital é o de Guarulhos, mas está lotado. Então, se você for num presídio aqui, em Pacaembu, que é 700 km de São Paulo, e falar, quem é da capital de São Paulo? 90% levanta a mão. Então, como é que você faz essa aproximação familiar? Não tem jeito. Não tem jeito. A Adriana Santos pede para falar das cartas que estão segurando. Eu vou falar das cartas, não estão segurando, não. Sabe qual é o problema? Eu estive no Pinheiros 4, e aí eu olhei, sabe quando você vê aquela fila de agente de segurança ali? Agora são agentes de segurança penitenciária. Estão lá sentados, todo mundo lendo. É que eles têm que ler as cartas. Não estavam acostumados. Veja bem, a epidemia veio e pegou todo mundo de calça curta. Então, ninguém mandava carta, porque nós estamos na era do WhatsApp. De repente, todos os presos estão recebendo carta. Todos.
Nós estamos falando de 1.000 presos que recebem carta, 1.000 cartas por dia. Você tem 10 agentes para ler 1.000 cartas. E aí? E o agente não sabe ler direito. Você sabe que as pessoas não sabem ler direito. E não é só essa função dele, né? Não, eu não estou... Veja bem, eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu estou tentando ser transparente. A SAP não presta, não me interessa. Eu estou falando o que eu estou vendo. Os caras estavam lá assim, ó, Esther, com a cartinha na mão assim, ó, lendo. Eu falei, que isso? Ele falou, nós temos que ler que nós vamos passar. Então, Parelheiros tem 1.500 presos e tem Covid sim. A Helene está perguntando, tem. Tinha 2 presos com Covid na semana passada. Tem sim. Eu estou lendo aqui. Então, estavam isolados, exatamente. Os 2 estavam isolados. Então, o que acontece? Beijo, Adriana. Está mandando um beijo para você, ó. Beijos, fica com Deus. Eles estão lendo as cartas. Então, Parelheiros agora, mais uma novidade, viu, pessoal? Eles estão inventando agora a carta por e-mail. Opa, carta por e-mail. Vai ser por e-mail. Parelheiros vai começar a implementar essa semana. Então, você manda, então, cada preso tem que ter um e-mail da família. Olha que loucura. Então, eles têm que mandar uma carta pedindo para o familiar mandar um e-mail válido para eles receber carta. Então, não vai poder mais receber carta, só por e-mail. É uma grande novidade, é bom até. Sim, na verdade, nós vivemos hoje uma crise sem precedentes, né? Não existe. Na nossa geração. Então, todos os segmentos têm que se adaptar de forma emergencial. Sim, você está vivendo uma novidade. Por vezes, a demanda é tão grande que não consegue absorver. Então, é que desde quando eu dava aula, 30 anos atrás, como é que você vai colocar? Você tem, vamos lá hoje, você tem 150 custódias por dia. O que significa isso? Das 150, e nós tivemos a Patrícia Champuzetti, que assumiu, né? Agora tem outro juiz lá no DIPO. Estavam saindo muita gente, é verdade. Aí entrou essa Patrícia, que era da dona Vara Criminal, ela não soltou mais ninguém. A ordem que ela deu, o juiz que entrava na custódia, era ser a linha dura. E a linha dura vai ficar. Então, nós temos a minha amiga, a doutora Carla, lá, que é minha amiga, mas não solta ninguém, viu? Ela mandou prender 2 clientes meus. Então, o que acontece? Você tem 150 custódias por dia, das 150, 90 no mínimo viram preventivas. Então, você tem quase 100 presos por dia na capital. Onde você vai pôr esse pessoal? Explica para mim. Me conta, que eu quero Você saber. vê que é uma epidemia dessa. Então, tudo é novo. A audiência virtual é novidade. A visita, na primeira semana de visita de presos, foi um inferno. Ninguém sabia ligar o programa. Doutor, nós ficávamos meia hora no telefone com o presídio para tentar se comunicar ao vivo. Hoje não. Hoje eu já tenho meus convites, já sei, tem um lembretezinho, aperta um botão, já entra. Então nós vamos sair melhores dessa epidemia, com certeza. Sim, vai ser transformado. Vai ser, desculpa te cortar, mas só para encerrar, para concluir. Hoje, depois da epidemia, as apelações, vou falar já da apelação. Depois da epidemia, você vai dar valor mais para o médico, para o enfermeiro, para o cientista. E falando da jurídica, depois da epidemia, você vai dar valor na área tecnológica. E você vai dar valor para o funcionário que vai atender o familiar. Sim. Porque o funcionário ele não é que ele é mal criado, não. Ele é mal formado para atender. E outra coisa, gente, eles são pessoas comuns que não sabem o que fazer. Vamos falar real aqui. Lá dentro do presídio está todo mundo perdido. Ele falou, vai ter visita virtual, né? Ele falou, doutor, como? Explica para mim como, que ninguém está sabendo como. Então, é muito fácil você reclamar e não viver a realidade. Sabe, a mulher falou para mim, doutor, tem que liberar a visita, é um direito do preso. Então, filha, e o direito à vida meu, como é que fica? Uhum. E o direito à vida dos demais? Dos demais. Então, você tem que colocar valores, é assim que funciona o direito. É uma pirâmide, você vem valor lá em cima, vai baixando. Você solta o preço da saidinha, ótimo, faz parte da reeducação dele, é maravilhoso. Agora, como é que você vai, vamos falar real aqui, nós como cidadãos, então, vamos esquecer um pouco o direito. Como é que você vai colocar 50 mil presos na rua, 30 mil, não sei quantos mil estão na semi-liberdade, que é no semi-aberto? Porque se você pega um presídio como Mongaguá, que tem 1.500 presos, Tremembé 1.500,
Se cada presídio tem uma média de 1.500 presos, nós temos no mínimo 30 mil presos aqui em São Paulo. Eles queriam que a gente colocasse 30 mil presos de uma vez para a rua? Como é que fica? Sim. Não tem jeito, não tem jeito. Nós estamos se adaptando. O brasileiro, o bom do brasileiro é que ele se vira. Então, eu jamais ia imaginar que aos 55 anos eu ia ter que ficar especialista em computador, especialista em internet, em fazer live, ele se vira. Sim, Ele tem que se virar. O ser humano, ele se vira. E o advogado que não se virar, que não se atualizar, ele está perdido, ele está fora. Porque eu fiquei abismado quando eu descobri que a OAB ofereceu R$100. Você está vendo, doutora? A OAB ofereceu R$100 de cesta básica. Eu fiquei me perguntando como eles ofereceram um valor tão vultuoso, né? Tão expressivo. A questão, eu não pensei nisso. Conhecendo o colega dessa bicharia, né? Só que o pior, muita gente foi buscar bicharia. E você está entendendo? Vamos ver o outro lado. Se você tem uma gama, não sei quantos mil advogados requerendo esses R$100, gente, se tem um advogado pedindo R$100, é melhor mudar de profissão. Está entendendo? É melhor mudar de profissão. Porque você tem advogado cobrando R$20 para visitar preso para não passar fome. Está pedindo R$100 na OAB para não passar fome. Gente, você está na profissão errada. Ah, doutor, mas muito advogado aí ganha dinheiro porque ele corre junto com os bandidos. Isso é mentira. É mentira. Eu, graças a Deus, eu até me repreenderam no vídeo que eu fiz, que eu falei que não gosto de bandido. Aí um pai me ligou, falou assim, doutor, então é por isso que meu filho foi preso. Né? O senhor não gosta de preso, meu filho foi condenado, o senhor não gosta de bandido, né? Eu falei, o senhor gosta? Eu falei, o senhor gostaria de ser assaltado? Eu defendi o seu filho com todo o meu empenho máximo. Só que isso não me obriga a gostar de assalto. Entendeu? É esse que é o problema. Então, se você, o advogado não precisa correr com o bandido, o advogado tem que correr com a justiça, tem que fazer o seu trabalho. Você, o advogado criminalista hoje, que na minha época que eu comecei, o advogado acordava meio-dia, né? Ele tinha secretária, né? Nem atendia ninguém. Hoje não. O advogado criminalista hoje, ele acorda às 7 horas da manhã, ele tem que saber todos os programas da internet, ele tem que estar atualizado, ele tem que ser o primeiro a chegar. Ele está fazendo live 11 horas da noite. 11 horas da noite. Tem. Você tem que amar o que você faz. Sim. Eu vim numa sindicância que eu poderia contratar um correspondente, porque é muito longe e tal. Mas o meu cliente quer me ver. Então tem muito advogado perdendo também que está se sentindo, né? Ele manda o Beltrano, não, vou mandar o meu. Não, eu contratei você, doutor Estéreo, eu quero você. É que nem um médico. Meus médicos são assim também. Não, se eu falar, estou ocupada, vou passar para outra pessoa, ele não quer falar. Ele não fala. Ele quer falar comigo. Nós temos muita gente nos assistindo, muitas perguntas, só que o nosso tempo já vai estourar. Então, o que eu queria fazer um convite, se você topa voltar e conversar comigo de novo, porque o pessoal adorou, advogados mandaram aqui comentários, falando que as dicas foram muito boas, nós podemos fazer uma live voltada para a advocacia também. A advocacia, né? Seria mais interessante para os advogados. Para tentar contribuir com os advogados que estão num processo de iniciação na carreira, o que a gente pode contribuir. A gente podia bater um papo, você podia topar voltar para falar comigo. Mas aí seria só para falar da carreira mesmo, porque hoje o meu foco maior foi visita virtual, audiência virtual, presos, porque tem que dar dica para um jovem advogado como ele deve se portar no início de carreira, como ele deve se apresentar, como ele deve valorizar a carteira da OAB. Porque não é sair cobrando, dando 50% de valor na tabela. Sem dizer, não é pior. Quando alguém fala, se eu trouxe a carteirinha, eu falei, não estou de clube nenhum, moço. Eu já falo direto. Falo, qual clube? Eu sou corintiano, mas não sou de clube nenhum, não. Ah, não, a carteira da OAB. Eu falo, não tenho, eu tenho a carteira da OAB, o senhor quer? Doutor, vários comentários aqui.
Live maravilhosa, bis. O pessoal está pedindo para a gente voltar. Ó, a gente fez uma boa dupla. É o que você quiser. Se terça e quinta, eu estou livre sempre à noite. Vamos marcar. Eu posso contar um pouco de como eu comecei, o doutor também, os desafios que nós enfrentamos no começo da advocacia, o que nós podemos sugerir, o que nós podemos contribuir, né? Sim. Uma última dica que eu vou dar para os jovens advogados, não tenham vergonha. Você quer saber que se você não sabe como fazer alguma coisa, hoje você tem grupo de WhatsApp, você pergunta para os colegas. Mas se você não tem ninguém para perguntar, não tenha vergonha, vai no cartório da vara, chama o escrevente, porque ele sabe mais que muito advogado na rua aí. Chama o chefe do cartório e fala, olha, eu estou começando agora, eu não sei como é que faz um agravo, você desculpa, eu tenho que fazer isso aqui. Não tenha vergonha não, pergunta não. Eu cansei de aprender com escrivão no cartório, me ensinando a fazer as coisas. Mas pode jogar no Google também, que às vezes tem lá, viu, queridos? Agora tem Google, né? Mas na época não tinha, não. O que eu acho legal, doutora, a gente voltar para falar com os advogados, eu me recordo do meu começo de carreira, porque eu era nova, né? E tinha um estereótipo muito de menina, né? E sofri bastante preconceito em audiência. Então, eu acho legal a gente compartilhar. Eu tenho uma vivência, o doutor tem outra. Eu posso falar destinado às mulheres, porque a mulher, a gente sabe que existe questões de gênero aí, que determinadas localidades as mulheres são tratadas de forma diferenciada, né? E o que eu passei no começo, como eu superei e como eu me tornei a advogada que eu sou hoje, se eu puder espelhar outras mulheres e outros homens também, a gente fala, né, doutor? Vamos ajudar. Você sofreu? Imagine eu dando aula na faculdade e os alunos eram mais velhos do que eu. Eu comecei a dar aula na faculdade com 24 anos. Professor de Direito Penal com 24 anos. Entendeu? Eu sou de bairro, Zona Leste. Eu também. O doutor José Lira, ele é advogado hoje, ele era tira do DEIC, e eu fazia muito trabalho. E teve uma vez que ele quase prendeu a gente. Eu queria prender a gente. Aí eu estou entrando, eu falei, você quer aqui, moleque? Eu falei, cala a boca, eu sou seu mestre. Senta e cala a boca. Eu virei professor dele. Então ele é mais velho que eu, 90% dos alunos eram mais velhos do que eu, e eu dando aula para eles. Não foi fácil. Não tinha... E nós se viramos, né? Sobrevivemos, né, doutora? Essa questão de ser mais novo, eu passei também, né, dando aula, e por ser mulher. Ixi, é pior ainda. Né? E piada de aluno deselegante, cantada em delegacia. Isso não tem direito. Tem que saber se comportar em todas as situações, e sair com classe, né? E adquirir o respeito deles, né? Sim. Eu me recordo de um fato engraçado na época do Collor ainda. Eu só consegui o respeito de uma turma, tinha 100 e poucos anos, ninguém me respeitava, era moleque. Aí veio o impeachment do Collor, ninguém sabia o que era impeachment, e por sorte, o Celso Basso era meu professor na PUC de mestrado, e ele estava fazendo um parecer para o Collor. E eu tive acesso ao parecer, olha que delícia. No Brasil não existia internet, ninguém sabia nada, e eu estava com o parecer do Collor na minha mão. Então eu cheguei para dar aula sobre o impeachment do Collor, todo mundo da faculdade veio assistir a minha aula. Foi lindo, foi muito louco, né? Foi muito louco. Então, tá todo mundo mandando mensagem, gente, ele aceitou, nós vamos marcar, tá? Vou combinar com ele, provavelmente na próxima quinta, a gente volta. Isso, no mesmo horário, para vocês já se programarem, e a gente bate papo de novo, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua boa vontade, a sua contribuição, eu aprendi muito hoje, e obrigada por compartilhar, porque a informação é o que vai mudar a nossa sociedade. Então, a informação, você que não compartilha, você é um trouxa, desculpa. Porque eu não vou perder, não dou minhas petições, porque eu venho... Querido, eu vou falar de novo o que eu falei no começo. O mercado está aí para todo mundo. Se você ajuda, você dá para receber, você ajude para ser ajudado. Amanhã você pode precisar. Não custa nada. Tá bom?
Muito obrigada. Um beijo grande para todo mundo que está assistindo. Curtam, comentem. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube do Dr. Khaled. Eu tenho um canal no YouTube. Se inscreve lá, Khaled Lattes. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreva no meu canal, também no YouTube, Descomplicando Direito com Esther Aguiar. E semana que vem tem mais. Doutor Esther, Dr. Khaled, tá bom? Beijo grande. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, doutora.